Russell dispara contra a estratégia da McLaren no Qatar. Horner irritado com Pérez, o erro que surpreendeu até o chefe da Red Bull. Favor retribuído, Piastri revela bastidores do trabalho em equipe no Qatar. Rebeldia estratégica, Norris admite ter desobedecido McLaren para ajudar Piastri. McLaren celebra gesto inesperado de Norris e reforça espírito de união. A corrida sprint do GP do Qatar entregou um momento inesperado na última volta, quando Lando Norris, líder desde o início da prova, diminuiu a velocidade na curva e permitiu que seu companheiro Oscar Piastri cruzasse a linha de chegada na frente. A manobra, que contrariou ordens diretas da McLaren, gerou repercussões e destacou a dinâmica da equipe que luta pelo título mundial de construtores. Favor retribuído e estratégia de equipe. Oscar Piastri, que venceu sua segunda corrida sprint da temporada, destacou a atitude de Norris como uma demonstração de trabalho em equipe. Abre aspas. Foi uma boa demonstração de colaboração, algo que discutimos antes da corrida. Dá para dizer que o favor foi retribuído. Referindo-se ao GP de São Paulo, onde ele abriu passagem para Norris manter suas chances de título contra Verstappen. Com o título de pilotos já decidido em favor do holandês da Red Bull, Norris revelou que a decisão de ceder a vitória a Piastri foi pessoal e que havia planejado desde Interlagos. Planejava fazer isso desde o Brasil. A equipe me pediu para não fazer, mas senti que era algo que deveria acontecer e fiz. McLaren elogia a coesão da equipe. André Stella, chefe da McLaren, elogiou a atitude de Norris e reforçou que a decisão ilustra a colaboração entre os pilotos. Lando estava muito disposto a retribuir o favor que Oscar fez no Brasil. Queríamos aliviar a pressão e dissemos pelo rádio que estávamos felizes com o resultado daquele jeito, mas ele decidiu retribuir. Stella também destacou a importância da colaboração dos pilotos no contexto da corrida. A prova exigiu muito da equipe. Lando ajudou Oscar com o DRS para conter George Russell, e isso foi executado brilhantemente. É um exemplo de como a colaboração é uma força da McLaren na busca pelo campeonato. Tensão com a Mercedes e a Ferrari. Apesar da dobradinha, o sprint não foi fácil para a McLaren. Piastri enfrentou pressão constante de George Russell, que terminou em terceiro. Foi um pouco complicado manter George atrás, mas conseguimos bons pontos para a equipe. A equipe Papaya agora entra nas etapas finais da temporada com foco em consolidar sua posição como vice-campeã entre as equipes. A atitude de Norris, embora incomum, reforçou a coesão dentro da McLaren e serviu para celebrar o desempenho coletivo que tem sido destaque nesta temporada. A manobra, que poderia ser vista como polêmica, foi um marco de camaradagem em um esporte frequentemente marcado pela rivalidade intensa entre companheiros de equipe. Christian Horner, chefe da Red Bull, expressou frustração e surpresa ao comentar o erro de Sérgio Pérez na largada da corrida sprint do GP do Qatar. O piloto mexicano, que partia dos boxes, permitiu que Franco Colapinto da Williams ultrapassasse ainda no pit lane, criando um momento incomum no início da prova. Pérez e Colapinto haviam sido relegados ao fundo do grid após modificações nos carros em regime de parque fechado. No entanto, quando a luz verde foi acionada para a saída dos boxes, Pérez permaneceu parado, abrindo espaço para que o piloto da Williams ganhasse vantagem antes mesmo da primeira curva. Horner não escondeu a perplexidade com a situação. Abre aspas. Preciso conversar com ele sobre isso. Parecia um julgamento errado, mas quando a luz se apaga, você deve ir. E a justificativa de Pérez? Estratégia ou erro? Bom, o piloto mexicano explicou que o atraso foi deliberado, com o objetivo de criar uma distância em relação aos outros pilotos. Abre aspas. Eu queria abrir uma brecha com as pessoas à frente para ir com ar limpo. Pérez também mencionou que o tempo parado nos boxes prejudicou a temperatura dos pneus. Ficamos quase 5 minutos parados. Eu não tinha temperatura nos pneus. Era importante entrar com o ar limpo para sentir o carro e entender onde estávamos. Problemas persistentes no RB20. Além do incidente no pit lane, Pérez enfrentou dificuldades com o equilíbrio do RB20, um problema que já havia afetado seu desempenho ao longo do fim de semana. No final, temos essa desconexão com o equilíbrio que está nos custando muito. Não acho que tenhamos melhorado. Pelo contrário, precisamos fazer mudanças para o restante do fim de semana. O piloto relatou que o carro apresentava instabilidade nas curvas rápidas e falta de aderência dianteira, forçando a equipe a explorar configurações extremas. Em um dos circuitos mais exigentes do ano, estamos prestes a tirar toda a asa dianteira, algo que não conseguimos consertar. Horner vê lado positivo nos testes com o carro. Apesar do desempenho aquém do esperado, a Red Bull utilizou a corrida como um laboratório de testes. Pérez parou nos boxes para trocar a asa dianteira, parte de um experimento visando entender o comportamento do RB20. Não havia chance de marcarmos pontos, então usamos a sessão para coletar dados.
Mudamos a configuração da asa móvel e testamos algo diferente. Isso nos dá boas informações para a classificação mais tarde. O incidente reflete as dificuldades enfrentadas por Pérez nesta temporada. E as tentativas da Red Bull de ajustar o RB20 ressaltam o desafio técnico de um carro que, embora dominante nas mãos de Max Verstappen, apresenta inconsistências quando pilotado por Pérez. George Russell. Importante lembrar que ele foi terceiro colocado na sprint do Qatar. Ele não escondeu sua irritação com a estratégia adotada pela McLaren. O piloto da Mercedes, que esteve em intensa disputa com Oscar Piastri durante a prova, viu suas investidas serem neutralizadas por um trabalho conjunto da dupla da equipe britânica. A tática envolveu Lando Norris, líder da sprint, reduzindo deliberadamente o ritmo para colocar Piastri na zona de acionamento do DRS. Essa manobra ajudou o australiano a se defender dos ataques de Russell e no final ainda garantiu sua vitória, quando Norris abriu passagem na última curva. Após o término da sprint, Russell desabafou sobre a situação. Abre aspas. Foi muito próximo na curva 1. Em algumas ocasiões, obviamente, foi muito frustrante a cada volta com Lando tirando o pé, dando DRS ao Oscar. Entendo por que fizeram isso, mas quando você está aqui, quer lutar, dar tudo de si e fazer uma corrida emocionante para os fãs, foi muito irritante. Mesmo insatisfeito com a situação, Russell reconheceu que o terceiro lugar na sprint ofereceu pontos importantes para o restante do fim de semana, mas lamentou a oportunidade perdida de explorar o ritmo real da McLaren. Definitivamente, eles estavam perdendo um pouco de ritmo. Para ser sincero, tive dificuldades no final, mas acho que Lando tinha um bom ritmo. Oscar estava com um pouco de dificuldade, então teria sido interessante competir diretamente com Lando e ver qual era o verdadeiro potencial, mas ele tinha muito no bolso, apenas garantindo o DRS para Oscar. Além da estratégia da McLaren, o britânico também comentou sobre os desafios com os pneus, um ponto que tem sido uma constante no GP do Qatar. O desgaste excessivo e as limitações impostas pelos compostos afetaram o desempenho geral das equipes, tornando a sprint uma corrida ainda mais estratégica. Com a vitória de Piastri e o segundo lugar de Norris, a McLaren somou pontos cruciais para ampliar sua vantagem sobre a Ferrari no Mundial de Construtores. Enquanto isso, Russell espera uma abordagem diferente nas próximas corridas, para que a disputa em pista possa ser mais livre e empolgante para os torcedores. Mas agora cá entre nós, cara audiência, vamos lá. Qual é a sua opinião? Esse jogo de equipe entre a McLaren, por exemplo, um oferecendo a oportunidade de abertura de asa para poder se defender, é um jogo de equipe leal ou desleal? Afinal de contas, o carro é da mesma cor, equipe é equipe. Então, quero a sua opinião aqui no nosso chat da Discórdia. Vale a pena esse jogo de equipe ou não, na sua opinião, que está aí do outro lado curtindo e assistindo? Ou acredita que automobilismo é individualismo puro, é cada um por si, Deus por todos? E por último, é claro, não pode faltar a sua nota de 0 a 10 para o fim de semana do GP do Qatar. Afinal de contas, é uma etapa praticamente nova dentro do calendário. Vocês estão curtindo? Curtiram o fim de semana? Então larga uma notinha aqui de 0 a 10. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.